Estou aqui fazendo vídeo para o Ariano, mês de janeiro, princípio de janeiro. Essas são cartas novas que eu comprei. Primeira vez que eu vou usar elas. Então aqui eu vou tirar duas cartas. Vamos tirar três. Tá. Aqui tá mostrando aqui a transição de uma energia que mostra que a pessoa se mostrando um pouco mais da personalidade dela, em termos assim de como ela se sente calma, mais agitada. E isso está mostrando algo positivo para a vida da pessoa. Ela está podendo se sentir melhor em relação a ela mesma. Isso aqui fala bastante da aparência dela. Uma pessoa que antes, no passado, não se via como ela é. Ela via como, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui. A pessoa se olhar no espelho e não vê a imagem dela, a real. Ela se vê distorcida. Por exemplo, a pessoa, se fosse um pouco sobrepeso, ela se enxergar uma pessoa delgada. Ou se ela fosse uma pessoa muito magra, ela se enxergar sobrepeso, né? Então aqui ela tá se mostrando assim um pouco de timidez, talvez, né? Mas ela vai se sentir mais calma, ter mais paciência. E ela vai sentir essa proteção do ambiente, né? Que basicamente o que acontece? A pessoa, ela ter que se sentir que ela pertence àquele meio. Então aqui é a lei do pertencimento que está valendo, né? A pessoa se sentir parte de algo. Então, por exemplo, existem grupos de amigos, amizades, talvez pessoas, né, que o Ariano conheça. E esses grupos, talvez, de pessoas possam fazer com que a pessoa não se sinta parte de algo, que talvez ela se sinta uma coisa estranha, algo estranho, alguém desagradável, que não é bem-vindo. Então, quer dizer, na verdade, o Ariano deveria ver essa atitude como estar sendo excluído, né? Então, a pessoa que exclui essa outra, ela está fazendo porque ela tem a necessidade de se sentir superior. Então ela só vai excluir uma outra, julgar ou fazer pressão psicológica para essa outra pessoa se sentir pior, se sentir mal, né? Porque ela tem um problema. Então acho que aqui o Ariano está se dando conta que ele se sente um pouco tímido, às vezes por essas situações de pessoas que fizeram, digamos, a mente dele construir essa imagem de, se eu não for assim, se eu não me comportar assim, eu vou sentir isso, né? E se eu não me sentir pertencente, ou se eu não me sentir bem em volta dessas pessoas, eu não sou o suficiente para estar ali, para fazer parte desse grupo, né? Então, na verdade, talvez as outras pessoas desse grupo não sejam pessoas que seriam boas para estar à tua volta, né? Pessoas que excluem, pessoas que são assim, mas nesse sentido de excluir, de julgar e
de fazer essas coisas, né, que não são muito boas com os outros seres humanos. Então talvez o ariano vai começar a ver que essas pessoas, elas não têm digamos, não vou desvalorizar as pessoas assim, mas digamos, elas não têm bons valores como seres humanos. Então, o ariano, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para os valores que ele tem e ele vai ver que são bons valores. Eu sou um ser humano bom. E aí ele vai se sentir protegido. Porque ele não vai mais prestar atenção nessas coisas do ambiente dele, que ele antes tentava pertencer àquilo e não tinha a ver com ele. Não eram coisas, digamos assim, as pessoas têm um valor pessoal, digamos, por exemplo. Digamos, o dinheiro ele não é uma coisa, um valor, né? As coisas que fazem parte da pessoa, o dinheiro é uma energia, é uma coisa que a pessoa vai adquirir, ela pode ter, digamos, riqueza, né? Ela pode ser ter o valor esse valor, mas o dinheiro não vai ser um valor. Então a pessoa pode até ter esse valor, né, a riqueza, mas ela não vai julgar, porque o valor é dela. Então se ela começa a julgar o outro em relação a esse valor, né, que ela diz, o dinheiro, digamos, eu tenho e essa pessoa não tem, ou eu posso não ter e a pessoa que não tem não quer perto de mim, eu só quero quem tenha, digamos, né, que tem muita gente que ensina isso que eu acho errado. Então tem gente que ensina se tu quiser ter algo, tu tem que andar com pessoas que tenham aquilo, né? E não é necessariamente verdadeiro, né? Eu acho que o esforço para ter certa coisa, digamos que a pessoa quer ter isso, então o esforço que ela faz, o foco que ela põe, o tempo que ela passa planejando e agindo naquilo é muito mais importante do que andar com pessoas que tenham isso, do que conviver somente com pessoas que tenham isso, entendeu? Tu pode aprender convivendo, mas não quer dizer que tu vai ter aquilo porque tu convive com essas pessoas, né? Então eu acho errado esse conceito. Pode até funcionar, né? Mas não é a principal coisa, né? Enfim. Então tá mostrando aqui pro Ariano essa parte, né? Dele se sentir melhor, se movimentar melhor, conseguir ter uma consciência melhor sobre si, sobre os valores pessoais dele, como sendo valiosos e não olhando com os olhos que os outros olham, desvalorizando os próprios valores que tu tem, né? Então, tem que começar a olhar para isso, quais são os teus valores, né? Quais são as coisas que tu valoriza. Então, pensa bem, quais são as coisas que tu passa mais tempo fazendo na vida. Acorda de manhã pensando, vai almoçar. Provavelmente tu vai fazer essas coisas de manhã, de tarde e à noite. Então tu vai pensar naquilo, tu vai agir de certa forma, de acordo com os teus valores, né? Então se tu valoriza, por exemplo, o amor, tu vai estar pensando, eu quero ter um relacionamento. Ou a pessoa às vezes não tem relacionamento, mas se ela valoriza o amor, ela vai ter um relacionamento amoroso, que eu digo, com outra pessoa, né? Ela pode ter um filho, então vai ser um amor de mãe e filho, de pai e filho, né? Então, mas a pessoa vai gostar dessa coisa, né? Então tem gente, por exemplo, que não tem filho. Não é que não valoriza amor, é que não valoriza a família, ter filhos. Não valoriza isso. Ela pode valorizar a família, irmãos, mãe, pai. Mas ela não valoriza essa coisa do ser mãe, ser pai, ter esse núcleo, construir esse núcleo familiar, né? Então muitas pessoas às vezes não conseguem ter filhos e ficam tristes, ficam depressivas, só porque elas têm aquele valor, né? Mas o que elas podem fazer? Elas podem adotar uma criança, né? Podem optar por outras coisas, podem fazer trabalho voluntário para crianças que não têm pais, coisas assim em relação a essas crianças que não têm pais, né? Que eu acho que também é uma coisa que vai valorizar. Vai valorizar não, vai ajudar a pessoa a ter esse valor consolidado, assim, sabe? Então o ariano, o que ele tem que ver?
as coisas que ele valoriza, né? Os sonhos dele têm a ver com essas coisas que ele valoriza. Então muita gente confunde essa parte dos sonhos, né, com as coisas que os outros têm. Então às vezes a pessoa tem muitos cursos que dão de como ficar rico, como ficar milionário. E às vezes tem poucas pessoas que ficam. Vão lá, faz curso, isso, aquilo e ficam. E outras não. Por quê? Porque aquilo não é tão importante para ela, né? Então as pessoas às vezes sempre tem dinheiro, não tem problema com dinheiro. Por quê? Porque ela tem aquele valor, né? Então ela vai ter aquele valor. Ela vai, através dela mesma, do trabalho, ou de um casamento, ou de um relacionamento, ou de uma sorte grande, ela vai sempre ter dinheiro. Vai sempre ter riqueza, né? Tem gente que tem riqueza. E aquilo já nasce com aquilo, nunca vai perder, né? Então tem coisas que a pessoa valoriza e às vezes o valor não tem sempre a ver com o meio que ela vive, com os pais, com os avós ou com os ancestrais, né? Pode até ter alguns valores, né? Mas os valores vão ser 4 a 5, 7 no máximo, né? Os principais. Então a pessoa tem que ver o que ela valoriza a paz. Ela vai querer estar em volta de pessoas que tragam paz, não vai querer ficar em volta de pessoas que trazem argumentos, que trazem confusão ou coisas assim, né? Ela vai procurar solucionar conflitos sempre. Então vai ser uma coisa assim bem consciente, né? Se tornar consciente dos valores, isso é bastante importante para o ariano, eu acho. Enfim, mostrou aqui algo bastante importante pro mês de janeiro, né? Pro início do mês. E eu vou ficar por aqui com essa leitura, então.